Era uma vez um lugar chamado Európio, onde se localizava o longínquo reino de Ástato. Era uma região famosa e rica, porque lá havia um metal precioso chamado praseodímio, que os astatinos andavam minerando. Prata era a princesa, filha do rei Argônio, este conhecido como Duque de Áfnio. Romântica, Prata nutria um amor platínico, pois era apaixonada por um germânico chamado Túlio, inimigo de seu pai. Túlio era um jovem sério, que apesar de já ter acumulado muito ouro, queria mais e mais. De sua família, ele herdara muito cádmio e também disprósio. Um belo dia, Prata fez um promécio a São Berquélio, dizendo que daria 300 moedas de cobre e 300 de níquel à Igreja do Santo, se Túlio, que ignorava essa sua paixão, se casasse com ela. Confiante no poder do santo, Prata rompeu com seu pai Argônio e saiu em busca de Túlio. Quando se deparou com a tal princesinha andando atrás dele, com aquela cara de Césio, mais pose de Cúrio, Túlio ficou tório da vida e fez o maior escândalo. Isso porque todos sabiam que Túlio, que posava de titânio, na verdade era galho e vivia com Hélio. Cheio de ciúmes, Hélio armou o maior bário e acabou com um grande talho na cabeça ao ser atingido por uma placa que ele achava ser de carbono. Por sorte, era de molibdênio e não o machucou tanto. Apesar disso, ficou um pouco estranho e teve que ser internado às pressas em um hospital de Európio, onde foi tratado com muito mercúrio cromo e tintura de iodo. Prata, cheia de lantânio no coração, saiu andando sozinha. Cruzou um pasto onde se criava gadolinho e, de repente, ao passar pelas margens de um tântalo, encontrou Vanádio, que lhe roubou um beijo. Paixão imediata. Dessa relação nasceu Neônio, que na idade adulta especializou-se em fabricar letreiros luminosos pelas ruas de Ástato. Enquanto isso, Bismuto, Ferro e Rutênio, 3 rapazes naturais de Polônia, mas educados em França, resolveram viajar para Ástato num carro modelo Cobalto. Queriam ser jogadores de futebol. Passaram um rádio para Laurêncio, um famoso índio da etnia Mendelevéu, que morava nas proximidades da cidade. Pediram a ele que entrasse em contato com Zinco, mais conhecido como o Galinho de Actínio. Zinco era praticamente o dono do time. Dessa conversação resultou na contratação dos 3 pelo Cartola, os quais comemoraram com um coquetel de antimônio trazido de Polônia. Prometeram que os goleiros adversários tomariam chumbo em virtude da potência de seus chutes. Entretanto, Rutênio ficou férreo com o coquetel, todo borocochô, e acabou perdendo a estreia do time. O índio Laurêncio, que acompanhava os 3 amigos, logo percebeu que, além de Rutênio, o mais fraquinho deles, os demais que beberam o preparado começaram a ficar num tom rubídio por todo o corpo. Bismuto, em seguida, ficou em tons de azul, um quadro um pouco mais grave, provavelmente por danos no livermóreo. Zinco ficou completamente furioso porque Ferro
que era o mais durão deles, começou a ficar um pouco lutécio e foi sorteado para o exame antidoping logo na estreia. Apesar do contratempo, Laurêncio olhou para Zinco e disse: é claro que esses caras são craques. Estão prontos para jogar na seleção de Ástato. O próximo jogo será transmitido para a terra deles, Polônio, pela estação de Radônio. O jogo será contra a seleção de Arsênio, o time que os torcedores chamam carinhosamente de Selênio, imitando os uruguaios. Já recuperados, saíram os três no ônibus da federação com o resto do time. Os torcedores estavam em grande algazarra e acendiam fósforos em sinal de apoio. Até o rei Argônio assistiu o jogo do seu palácio. Criptônio, o tecnécio do time adversário, armou um plano que deixou a torcida de Selênio cheia de ódio, pois jogadores como Zircônio, Nobélio e Tenecino não conseguiam concluir as jogadas. Assim, a seleção de Ástato sagrou-se campeã. Sabendo que o rei Argônio ficaria Plutônio se não fosse o primeiro a receber a seleção vencedora, Túlio fez-se de amigo dos três novos craques e resolveu dar uma festa regada a muito sódio, sob o pretexto de boas-vindas. No dia marcado, os moradores do reino de Ástato estavam presentes. Eram para lá de 1000, menos o rei, lógico. A festa corria solta, a comida preparada com muito rólmio, a bebida farta, deixavam todos muito à vontade. Já havia transcorrido mais da metade da festa, quando Túlio mandou servir em taças de ouro uma bebida muito especial, a Ciborgio, à guisa de um brinde à alegria eterna. Todos beberam alegremente, inclusive o Túlio, que, vendo tanta euforia, ficou érbio e completamente térbio. Esqueceu-se que a generosa bebida continha fleróvio. Momentos depois, todos os presentes começaram a se transformar. O fleróvio fazia seu efeito e tudo ficou muito estronço. Todos meio nióbio começaram a se olhar espantados e diziam: essa é mais braba que aquele coquetel de antimônio. Até os zagueiros do time, Osmo e Lítico, dançaram ao som de Madonna, Michael Jackson. Outros mais antigos queriam que tocasse Diana, Nelson Ned. Enfim, cada um queria ouvir o seu ídolo. O porre foi tão grande que ficaram sem saber se iam para casa, para Moscóvio ou para Amerício. Optaram por ficar em Ástato mesmo, pois a próxima partida seria na cidade de Itérbio, contra o Samário Telúrio. Mas aí já é outro campeonato.